realmente é um grande prazer estar aqui, nesse lugar aqui, executando essa função aqui, né? Não só adorar com canções. A palavra de Deus diz que os levitas eram chamados para fazer várias funções. E aí os levitas, eles não só entoavam canções, eles espalhavam, eles entregavam a mensagem sob a bandeja de uma canção. Então, nós aqui no louvor, às vezes estamos cantando, como a Juliane sempre falou, não é uma live, né? Não é uma live musical, é uma reunião de adoração, é um culto, cada um na sua casa, mas todos conectados. E eu creio sim que o Senhor tem palavras não só com canções, mas tem palavras de mensagens pregadas. E eu agradeço ao Senhor também, agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu queria que você abrisse aqui a sua palavra no Salmo 33. Salmo 33. Essas duas canções que nós cantamos têm muita relação com o que a gente vai falar essa noite, que a gente vai refletir essa noite. Salmo 33, eu queria que você lesse. Essas canções que nós cantamos agora têm muita relação com o que nós vamos ler, que nós vamos trazer à memória. A palavra de Deus também diz que nós devemos trazer à memória o que traz esperança, né? Então, nós cantamos o Salmo 33 e não sabíamos, talvez. Vamos ver o que é que tem dizendo aqui no Salmo 33. Diz assim: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas, entoai-lhe um novo cântico. Tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. E aí ele continua: ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou tudo e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações, anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Eu vou repetir esse. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada. Observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, o Senhor, a tua misericórdia, como a ti esperamos. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, por essa porção da palavra. Continua conosco, fala ao nosso coração, fala a cada vida, a cada lar, a cada coração. Que cada um possa estar atento, Pai, à tua palavra. Que possa, Senhor Deus, receber a tua palavra e guardar no coração. E não só ser um ouvinte negligente, mas um operoso e praticante da palavra. Como está escrito na palavra, nós precisamos praticá-la. Senhor Deus, que nós possamos colocar em prática. É isso que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E aí nós cantamos hoje. Teu reino, que fala sobre o reino do Senhor.
fala sobre o reino do Senhor, como é justo o reino do Senhor. O teu reino é sempre eterno. Tem misericórdia, justiça, igualdade. E aí, a gente lê o Salmo 33 e vê: exultai aos justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Então fala de retidão, fala de justiça, fala de um Deus que criou todas as coisas. E Ele nos ama, é misericordioso, está disposto a nos abençoar e nos chama para perto. E tudo isso vem trazer, além de justiça, que o reino de Deus é justiça, vem trazer uma paz, a paz ao meu coração, a paz que o pastor Timóteo começou a ministrar desde o início do culto. Essa paz que a Bíblia fala, a paz que o mundo não consegue entender. O Senhor tem paz para mim, para você, paz aí dentro de você, paz aí fora, paz na família, paz no trabalho, paz na cidade, no povo, na nação. O Senhor tem paz. Ele quer te dar paz. Isso é a verdade. E é interessante como a justiça, pastor Walter, anda de mão dadas com a paz. E esse texto fala muito sobre isso. E se você for perceber, a justiça gera paz e a paz gera justiça. E lendo alguns textos e entendendo aqui pela palavra, você vai perceber que o reino de Deus tem justiça, tem paz, fala sobre retidão. E à medida que nós praticamos a justiça, nós promovemos a paz. E à medida que nós buscamos a paz e promovemos a paz, nós também trazemos justiça. Amém? A palavra de Deus em Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E Paulo estava falando aos romanos quando vinha aquelas histórias, comer o que, beber o que fazer. E aí são coisas do exterior, coisas secundárias. Ele disse, olha, reino de Deus não é nada disso. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então não é à toa que quando se fala de reino de Deus, sempre associa-se a questão da justiça, da retidão e paz e alegria. Se você for para o Salmo 33, versículo 5, ele sublinha justamente isso. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da tua bondade. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Amém? É muito interessante essa ênfase do Senhor na justiça. E eu estava refletindo isso nesses dias, porque lendo Lucas, começo do livro de Lucas, você vai encontrar a história de João Batista. E João Batista é uma figura super interessante. É alguém na palavra, na Bíblia, que apareceu que não tem nada a ver com o que o mundo prega hoje, que fica nos pedestais, nas lives, nas redes sociais. Se você for pensar, o João Batista, ele não era um cara que queria aparecer, não era um cara que tinha a melhor roupa, não era um cara que tinha dinheiro. João Batista vivia no deserto. E se vestia com pano com peles de camelos. Ele comia gafanhotos e mel. Ele era assim. Ele tinha uma proposta de vida e ele saiu totalmente desse sistema mundano, onde as pessoas tentam se sustentar dentro desse sistema e tentam se colocar dentro desse sistema. E algumas pessoas se vendem e vendem a sua alma para se dar bem nesse sistema. Você já pensou sobre isso, né? O quanto pessoas em uma empresa, né, sobem em cima das outras para poder ficar muito bem colocado ali na empresa, para ser promovido, para
ganhar um melhor salário, e aí para isso ela sobe em cima de outra pessoa, ela derruba outra pessoa, puxa o tapete de outra pessoa. E no mundo é assim também, o mundo ele é repleto dessas coisas. Isso não é justo. Mas o reino de Deus prega justiça. E tem muita desigualdade, muitas desigualdades sociais. A dona Ana Linda trouxe uma palavra de Abacuque. E quando nós lemos Abacuque, e você lê o começo de Abacuque, você fica impressionado com a situação daquele povo. Uma situação difícil, uma situação de desigualdade. Vamos ler aqui um pedaço de Abacuque aqui para você ver. Abacuque está no final aqui do Velho Testamento, é um livro pequeno, tem 3 capítulos. E ele começa falando da iniquidade de Judá. E diz, a sentença revelada ao profeta de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. E aí eu pensei, rapaz, ele está falando sobre o Brasil, é a nação brasileira, porque assim, tanta coisa acontece aqui também, injustiça, violência, contendas. Aí ele fala da lei se afrouxando, e aí ele fala que a justiça nunca se manifesta. Aí fala de uma nação que naquele momento não estava sendo dirigida pelo Senhor. Aí vem uma população, um povo inteiro. Ele, enquanto povo, não estava sendo dirigido pelo Senhor. E aí eu me pergunto, será que o nosso país, o Brasil, ele está sendo realmente dirigido pelo Senhor? Ele é uma nação, se você olhar o censo, né, e se você for perceber as estatísticas, muitas pessoas no Brasil são cristãos. E aí você vai ver que a maioria, né, da população é cristã. Mas vai analisar os fatos no Brasil, as injustiças no Brasil, as coisas que acontecem no Brasil, e você não vê verdadeiramente a ação de Deus, no caso, as consequências, as obras as obras da fé, daqueles que têm fé em Deus. Você não consegue perceber isso, porque uma coisa é você clamar o nome do Senhor, uma coisa é você tentar conhecer o Senhor, e outra coisa é você andar realmente com Deus. Outra coisa é você ter ao Senhor, a Deus como teu Senhor. Por isso que no meio do Salmo 133, você vê no 12, você diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então, qual é o caminho para o Brasil? O caminho para o Brasil, o melhor caminho para o Brasil é ter Deus como Senhor, verdadeiramente. É deixar o Senhor agir e guiar na nação e guiar os seus passos. Mas como? E aí o Senhor fala de justiça, fala de igualdade, e nós estávamos falando de João Batista. Então, João Batista, ele foi chamado para ser aquele que ia preparar os caminhos para Jesus. E aí alguém perguntou, quem tu és, João Batista? E ele disse assim, eu sou a voz do que clama no deserto. Ou a voz que clama no deserto. E aí alguém chega para ele e diz, você é Jesus? Ele disse, não, eu não sou Jesus. Ele chega a ser tentado nessa área, né? Tanta gente quer aparecer, tanta gente quer aparecer na frente de Deus, né? Pessoas nos altares querendo ser mais do que Deus. Às vezes um ministro de louvor, às vezes é um pastor, às vezes é uma denominação, às vezes é uma missão
que vem em nome do Senhor, mas quer aparecer mais do que o Senhor. João Batista não, ele disse, não sou o Senhor, eu não sou digno nem de desatar fosse nos dias de hoje os cadastros do seu sapato. Aí ele diz, sem quem eu sou? Eu sou a voz que clama no deserto. Então ele faz uma menção a uma profecia que estava escrita no livro de Isaías. E aí você vê essa profecia no Lucas 3, 4, 6 sendo mencionada por João Batista. Assim, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta, voz do que clama no deserto. : Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Aí lá você vê de novo retidão. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Então, João Batista veio começar esse processo de retidão. É muito interessante essa palavra, né, essa figura da palavra, quando ela diz, prepare um caminho para o Senhor. Aí fala sobre um caminho reto, sabe? Não sei se você já viajou aí de carro e foi pelas estradas, aí você encontrou estradas esburacadas, ou então você viajou por uma serra e tinha muita curva. Mas tem uma hora na viagem que você faz um caminho tão reto, e aquela estrada bem direitinha, sem buraco, você consegue ver lá na frente. É tão bom quando você anda nesse caminho reto, né? É sobre esse caminho reto que essa palavra está falando. Perceba bem, todo vale, certo? Lá embaixo será aterrado, certo? Dando um nivelamento de baixo para cima. Então, o que tem buraco será aterrado. Todas as montanhas e colinas niveladas, então, elas vão desaparecer, vai virar uma linha reta. As estradas tortuosas, aí vem a questão da direita para a esquerda. Serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. Então, fala de retidão. É uma linguagem figurada? É. Então, como é que a gente leva isso para a prática? Como é que eu faço isso na minha vida? Como é que eu faço isso na minha casa? E essa não foi só a minha pergunta, não será só a sua pergunta essa noite. Foi a pergunta de quem estava escutando João Batista naquele momento, naquele dia. Lucas 3, de 10 a 14, se você for abrir aí, você vai ver justamente esse momento, onde João Batista está tentando fazer esse trabalho de nivelamento naquelas pessoas, naquele povo que foi até o deserto escutar a palavra de Deus. E todas as vezes que a gente vem aqui, a gente se reúne numa live, se reúne na igreja, quando a gente se reúne presencial. Toda vez que você vai buscar a palavra, você está passando por um processo de nivelamento. Você já pensou nisso? Senhor Deus, me endireita. Senhor Deus, se tem algum caminho mal, não tem um salmo que diz, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mal. Às vezes o Senhor te escreve, te propõe, te orienta um caminho reto e você desvia para a esquerda, desvia para a direita e o seu caminho fica tortuoso. Está na hora da gente se nivelar. Está na hora da gente no nosso caminho, virar um caminho reto, retidão, justiça. Amém? E aí, João Batista, no capítulo 3, certo? Capítulo 3, mais ou menos no versículo 10. É quando João dá testemunho de Jesus. Pregação de João Batista. Então ele vai falando com aquelas pessoas, aí diz quem ele é. Eu sou a voz que clama no deserto, versículo 4. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, todo o vale será aterrado, nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os
cabrosos aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus. E aí ele continua. Dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Aí depois ele diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Você lembra quando eu disse que a gente olha para o Brasil e não encontra os frutos de um povo cristão? Você encontra, muitas vezes, frutos de um povo que não está seguindo ao Senhor, está seguindo a outra coisa. Tem outro Senhor que não é o nosso Deus. Por quê? 10. Então as multidões interrogavam, dizendo, o que havemos, pois, de fazer? E aí ele faz aquela pergunta que a gente acabou de fazer. E aí? Como é que eu faço isso? Como é que eu nivelo a minha vida? Como é que eu deixo retos os meus caminhos? Vamos lá, praticar na minha vida, na sua vida, na área onde você trabalha, na sua família, como é que seria isso? E aí as pessoas perguntaram a João Batista, o que devemos fazer então? Perguntaram as multidões. E João responde, já na versão Nova Internacional, ele diz, quem tem 2 túnicas, dê a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Aí ele começa a dizer na prática o que nós devemos fazer. Aí depois, assim, alguns publicanos também vieram para serem batizados. E eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Aí ele respondeu, não cobrem nada além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com seu salário. E ele começa a aplicar em cada área da sociedade, em cada vida, em cada papel na sociedade. Olha, quer saber o que é justiça? Faça isso. E se você for perceber, no geral, quando as pessoas perguntaram no geral, ele deu um conselho geral, que é um conselho para todos. Ele diz, quem tem 2 túnicas, dê a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. E aí ele fala daquelas desigualdades sociais, né? A gente estava assistindo um seriado que falava muito sobre desigualdades sociais entre 2 nações. E essas 2 nações, uma era capitalista e outra socialista. Interessante que em todas as 2 era clara a desigualdade social. E mesmo a socialista, que tem essa coisa, né, da distribuição de renda, ainda existia muita desigualdade. E me parece que não existe sistema de governo, pastor, e nem sistema político que de fora para dentro resolva. Parece que é uma coisa de dentro para fora. De dentro para fora. É um trabalhar que o Senhor tem para fazer na minha vida de dentro para fora. Se o teu coração não é um coração generoso, se o teu coração não é um coração que se preocupa com o outro, que o mundo prega a questão da empatia, e nem todo mundo tem a empatia, mas o mundo prega a empatia, e nós já falamos aqui que a Bíblia vai além, ela não prega a empatia, ela prega misericórdia, que é muito mais do que empatia. A empatia faz você se colocar no lugar do outro e entender uma dor. Ah, que bom, mas é um avanço. É isso que o mundo prega. Mas a palavra diz, tenha misericórdia. Por quê? É uma empatia, mas misericórdia vai mais além. Você, além de entender a dor do outro, você faz alguma coisa por ele. Entende? Mais do que entender, somente entender e dizer, que situação. É você fazer alguma coisa para ele. O que eu posso fazer por você, meu irmão? Vamos lá. Ele disse, olha, se você tem 2 túnicas, dê a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, eu faço o mesmo. Então é uma questão de generosidade, é uma questão de bondade, é uma questão de misericórdia, é uma questão de justiça. Amém? Nós, como participantes do reino de Deus, trazer uma justiça.
e diminuir essa desigualdade. Então, eu e você, nós temos essa missão, sim. Nós temos essa missão aqui na Terra, sim. Ah, mas somente nessa questão financeira? Não. Nós podemos fazer justiça dentro de casa. O pai e a mãe têm que pedir muita sabedoria a Deus para fazer justiça com os filhos. Não tratar um filho melhor ou pior, não preferir um nem outro. É tratar com justiça, pedir ao Senhor sabedoria. Eu não estou falando somente de igualdade, não é uma questão de igualdade. É você tratar cada um conforme o seu perfil. Muitas vezes os filhos são diferentes e cada um demanda, sim, um tipo de tratamento diferente. Algum você vai falar normal, outro você tem que falar mais forte, porque ele tem esse perfil que precisa ser tratado assim. E você precisa agir com justiça. E no final, trazer uma retidão na tua casa, trazer um clima de justiça dentro do teu lar. Amém? E mais à frente ele diz para os publicanos, aqueles que lidam com dinheiro, aqueles que tinham o poder de cobrar das pessoas. Eles perguntaram a João Batista, e aí, o que é que eu faço? Aí ele disse, olha, não cobrem nada além do que foi estipulado. Então, tanta gente trabalhando com esse tipo de injustiça, né? Cobrar além do que foi estipulado, ter muito mais do que se merecia, do que é acordado, do que está no contrato. Tanta gente querendo ganhar muito mais do que ela realmente merece. Tanta gente querendo ser muito mais do que ela é. Sabe, se você for com um olhar muito mais abrangente aí, você vai perceber que a justiça aliás, a injustiça é você querer muito mais aquilo que não te cabe. Então, o publicano, ele estava buscando ali, além de, naquele momento ele deveria buscar e só cobrar uma parte do dinheiro das pessoas, e aí ele cobrava mais. Aí começava um tipo de extorsão, um tipo de injustiça, e por que não dizer roubo? E é um tipo de roubo, sim, ele roubava das pessoas. Zaqueu era um publicano, e ele disse, quando ele entendeu que era Jesus, entendeu que o reino de Deus era um reino de retidão, ele se arrependeu e disse, Jesus, eu vou devolver 4 vezes mais aquilo que eu roubei das pessoas. Porque Zaqueu praticava isso. Ele tirava muito mais daquilo que ele precisava e devia tirar. Então, cuidado com seu olho, cuidado com sua ganância, cuidado com o que você está querendo e pedindo. Será que você não precisa, na realidade, de contentamento, um contentamento do Senhor? Que aí que entra a questão da paz que gera justiça. Aí eu vou falar de uma paz que até foi um recorte aí, né? Uma paz, o pastor Timóteo pregou aqui sobre paz, tranquilidade, a paz descanso. Ontem no PG Azul nós falamos sobre a paz do 127, do Salmo 127. E aí um dos queridos irmãos do PG Azul disse, olha, quando o Senhor diz, olha, durmam sono tranquilo, porque o Senhor dá enquanto dormem. Essa paz é uma paz de descanso, sabendo que as coisas vêm do Senhor e não precisa a gente se matar e roubar das pessoas, nem buscar algo que não cabe a gente, porque o Senhor ele já vai te dar, calma. E aí você pode descansar e ter essa paz. Essa é a paz descanso. Agora eu vou falar da paz, a paz satisfação. A paz do Salmo 23 que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa é uma fé de que o Senhor nunca vai deixar de faltar nada. E aí eu já falei uma vez, já preguei, eu acho que várias vezes aqui, na pregação mencionei essa história de uma criança que foi recitar esse versículo na igreja, num concurso de memorização de versículos. Aí ela foi levada lá para frente e ela foi recitar esse versículo e ela disse, Senhor, ela disse,
Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e aí esqueceu da segunda parte. O Senhor é meu pastor, as pessoas... Aí, o Senhor é meu pastor e não preciso de mais nada. O Senhor é meu pastor e não preciso de mais nada. Ou seja, o Senhor é meu pastor e eu estou satisfeito. O Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada porque eu já tenho tudo. Essa é a paz que te dá uma satisfação tão grande que provoca a justiça. Por que eu vou tirar do outro se eu já estou satisfeito? Sabe? Quando você tem alegria no que o outro está recebendo e está ganhando, e não um olho grande. Ele está ganhando isso porque eu não, porque não eu, né? Senhor, e eu? Não, tem alegria no outro. E se contente com o que você tem, e espere que o Senhor não vai te deixar faltar nada, nada. Se é o emprego e está faltando, nada faltará. Se é comida, nada faltará. O Senhor o Senhor Deus é um Deus de provisão. Salmo 23 fala sobre isso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me guiará a águas tranquilas, me conduzirá a pastos verdejantes. É provisão. Ele vai te levar na hora certa e no caminho certo. É certo que nós passamos por deserto, mas o deserto é a escola do Senhor. Então, até isso ele está nos fornecendo. Às vezes falta uma coisa, mas para ele suprir outra. Muitas vezes nessa falta, ele te supre outra coisa. Outra coisa, na questão mais espiritual. É você buscar no Senhor, buscar contentamento no Senhor. É você ser trabalhado no Senhor na tua falta. Trabalhar a tua fé no Senhor na circunstância difícil. Então, não perca a sua fé por causa da circunstância. Se José fosse assim, hein? Então ele passou pelo buraco, passou pela prisão. Ele depois foi escravo. Aí quando ele estava melhorando como escravo, foi preso. Já pensou? Se lá no começo na primeira circunstância ele já desistisse, jogasse a toalha. E pensar assim, Deus, aí meus irmãos estão lá na casa dele, me jogaram aqui no buraco que eu estou fazendo aqui, e amaldiçoasse a vida, amaldiçoasse o Senhor, ó céus, ó vida. Não. Quero trazer a memória que me dá esperança. O Senhor quer te dar esperança. Então, traga à memória o que te dá esperança. Então, essa paz promove a justiça, entende? Você entende isso? A paz, o contentamento, a satisfação em Deus que promove a justiça, porque eu não vou ser injusto com o outro, já estou satisfeito, não preciso estar buscando o que é do outro para mim. Não, pelo contrário, eu quero é que o outro receba de Deus, porque eu já tenho o que nada me falta, porque o Senhor me supre tudo. Amém? E é isso. Ele falou isso aos publicanos. E por último, ele fala aos soldados. E soldado, quem é? Quem é o soldado? Ele que compete a força. Ele é o dono da força. Numa nação, para que as coisas aconteçam, é necessário ter a questão força. E quem trabalha a força é o exército, a polícia militar. Então, ela vem com a força, não cumpra-se a força, né? E o soldado vai fazer isso. Então, a função do soldado, a ele é dado força para que ele cumpra a lei, não é isso? Para ele cumpra a lei, para que ele regule o povo, para que ele diminua qualquer desigualdade, para que ele impeça qualquer injustiça. Não é essa a função? Pois bem, o que é que eles estavam fazendo na época? Aqui a palavra diz, João Batista, olha, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente e contente-se com o seu salário. E esse último nós acabamos de falar, contentamento. É você ter paz no Senhor, é você esperar no Senhor. Na escassez você diz, Senhor Deus, não por quê, não por Senhor por quê, não, Senhor para quê? Para quê, Senhor Deus? E continuar orando e o Senhor vai te revelar e vai te dizer o propósito e te revelar o plano dele para ti, para aquele momento. E depois você vai perceber que ele estava suprindo outra coisa na tua vida. Ele estava te lapidando. Ele estava te ensinando. Amém? E aí, para o soldado, ele também não acusa ninguém falsamente. Então, ele se aproveita do seu poder. É um tipo de abuso de poder. Se aproveita do seu poder para fazer algo injusto. Então, quantas vezes nós não vemos aqui na nossa nação, na nossa sociedade, pessoas que se aproveitam do seu poder
e agem injustamente, sabe? A Bíblia ela tenta regular isso, tenta trazer isso, alinhar isso. Ele diz: patrão, não trate mal o seu empregado, sabendo que o patrão ele tem um certo poder sobre o empregado. Aí também fala para o empregado, fala que nós devemos servir ao patrão como servimos ao nosso Deus. Fala desse jeito. E aí ele tenta regular isso, porque se os dois lados cumprirem com sua missão, vai trazer uma paz no ambiente profissional. Vai trazer uma justiça no ambiente profissional. Aí vem a justiça que traz a paz. Amém? A gente falou da paz que traz justiça. A justiça que quando as coisas estão justas, quando as coisas funcionam, quando ninguém vê nenhuma injustiça, aí cria-se um ambiente de paz. Amém? Aí a gente fala de trabalho, a gente fala de sociedade, mas lá dentro da nossa casa, como é que tá? É um clima de guerra ou um clima de paz? Como está? Será que esse clima de guerra que tem surgido na sua família, na sua casa, não é uma das questões colocadas aqui por João Batista aos soldados, por exemplo, gente querendo, não se contentando com o que tem, querendo mais, puxando do outro. Ou então gente acusando falsamente o outro. Será que isso existe dentro da minha família? A dona Linda falou para os pais, falou fortemente para os pais quando diz: cuidado com a casa onde existe guerra, filhos brigando entre si. Os pais precisam promover a paz. Os pais precisam promover essa paz. Essa paz do reino de Deus começa em mim e na minha casa. Amém? Na sua família. Você precisa entender e pedir sabedoria ao Senhor. Senhor Deus, vem, Senhor Deus. Como está escrito aqui, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus. Se há um vale, vem enterrar esse vale. Se há um monte, vem nivelar esse monte. Eu quero justiça no meu lar. Eu quero justiça na minha casa. E a partir daí, uma vez praticando a justiça dentro da sua casa, dentro do seu lar, no ambiente onde você vive, você já começa a levar a justiça e ampliar isso, e ampliar isso, e uma hora a justiça está no contexto da família maior, a hora a justiça chega em um grupo maior, e quando você vê, a justiça está tomando conta de um estado, de uma nação. Quando as nações realmente se entregam ao Senhor, aí você lê e você percebe o que está escrito aqui no Salmo 33. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Essa é a palavra dessa noite. E é uma palavra que o Senhor nos traz a partir do Salmo 33. Essa leitura de justiça, de retidão, de alinhamento. Não somente para uma nação inteira, mas também para dentro da sua casa. E também, por que não, dentro do seu coração. Que você possa ter uma paz interior. Que você possa ter esse contentamento que vem da paz que o Senhor te dá. Amém? Vamos buscar no Senhor essa paz. Porque Ele é o Senhor que tem todas as coisas. E o Salmo 33, ele nos leva, né, a entender a paz no Senhor ou praticar. Ele nos dá razão para praticar e entender isso, porque ele diz: o Senhor é grande demais. Entenda, o Senhor está olhando dos céus todos os filhos dos homens. E ele diz aqui: não há rei que se salve, não existe uma nação que se salve, um presidente que se salve. Não existe. Ele diz assim: não é pelo poder dos seus exércitos, não é porque ele tem drone, não é porque ele tem tanque de guerra, não é porque ele tem uma bomba atômica, entendeu? Isso não é pelos seus cavalos, não é pelos seus carros, não é pela força dos exércitos. O Senhor é o Senhor de toda a força. Ele diz que não é o cavalo que garante vitória. Então, meu irmão, na sua casa, no seu trabalho, o que vai garantir vitória não é o seu status, não é o seu celular, não é o seu carro, entendeu? O que vai, você, jovem que não arranjou uma namorada, o que vai trazer a tua esposa, a tua futura esposa, não é um carro, não é uma posse, é quem você é. Entende isso? É quem você é. Amém? Há um vídeo que eu assisti ontem, mas que tem circulado no mundo inteiro, sobre um homem, me chamou a atenção novamente. Toda vida que eu assisto esse vídeo, eu não posso deixar de ser impactado. Não sei quem assistiu, infelizmente não deu tempo de trazer aqui. É o vídeo de um homem que
A situação, a criança estava lá em cima, no apartamento, sozinha, pendurada, não sei quem viu. Estava pendurada, sozinha. E aí, quase caindo de um apartamento, não sei quantos andares. E o povo do apartamento vizinho tentando salvar ela, aqui do lado. E essa menina, bem pertinho de cair, e o cara não conseguia alcançar. Aí vem um cara lá de baixo, pastor. Ele era moreno, forte, alto, e ele chegou e começou a escalar aquele prédio de uma vez, sem nenhum equipamento, né? Não sei se o Carlos está aqui ouvindo, Carlos que já entende tecnicamente o que é isso, sem nenhum equipamento, com corda, nada, ele começa a escalar aquele lugar de andar e andar, por fora, se cair, caiu. Ele queria salvar aquela criança, então ele, um andar, 2 andares, e o povo, 3 andares, aí chegou no andar da criança, subiu no andar dela e puxou. Quando puxou, salvou. Quem era aquele homem? Aquele homem estava ilegalmente no país, ele saiu de outro país, chegou ilegalmente na Europa e ninguém olhava para ele. Deixa que nenhum europeu, nenhum cidadão naquele lugar teve a coragem que aquele homem teve, a iniciativa que aquele homem teve. Aquele homem tinha força, tinha capacidade e entendeu o que é certo fazer isso agora e foi fazer. Entendeu? Ele tinha poder para fazer e fez. O que acontece o contrário? As pessoas têm poder e abusam do seu poder. As pessoas que têm poder acabam abusando desse poder e sendo injusto com as pessoas. E aí isso vai para o cenário profissional, mas dentro de casa. Pai, você tem poder, não abuse do seu poder. Mãe, você tem poder, não abuse do seu poder. Sabe? E aí você vai encaixando isso nos relacionamentos, nas relações, pai-filho, filho-pai, grupos, né? Quando você tiver poder em algum momento na sua caminhada de vida, não abuse desse poder, pratique a justiça. Se você tiver isso, esse poder, haja para o bem, como aquele cara agiu para o bem. Assim, que legal o que esse cara fez. Aí o que aconteceu? Ele foi reconhecido pelo presidente. O presidente chamou ele, falou com ele. Ele ganhou a nacionalidade daquele país. Em segundo lugar, o corpo de bombeiros chamou e deu para ele uma oportunidade. Então ele começou a viver e trabalhar com isso. Que bom, né? Que bom que ele foi reconhecido naquele momento. E ele salvou uma vida. Amém? Isso é justiça. Isso é usar do que você tem para o bem. Amém? Senhor Deus, estamos aqui, Pai, na Tua presença, Pai. Continuamos, Pai, te buscando. Continuamos te adorando. E nós cantamos, Pai, Teu reino é sempre eterno. Senhor Deus, nós cantamos, Senhor Deus, que o Teu reino é justiça, o Teu reino é paz. Pai Celestial, nós também lemos aqui no Salmo 33 que Tu és um Deus de retidão, Tu és um Deus de justiça. Senhor Deus, vem, Pai Celestial, trazer, Pai, a Tua retidão dentro da nossa casa. Vem, Pai, nos ajudar a promover a Tua justiça no Teu reino. Senhor Deus, nós fazemos parte do Teu reino e nós precisamos, Pai, realizar obras que trazem justiça, realizar obras que trazem a paz. Senhor Deus, vem, Pai, em cada um, Senhor Deus, trazer isso. Senhor Deus, vem, Senhor Deus, trazer, Pai, esse nivelamento, Senhor Deus. E, Pai Celestial, que venha, Pai, a partir do Teu povo, o povo Teu, o povo, Senhor Deus, que é a igreja, Senhor Deus, a igreja do Senhor, Senhor Deus, possa ser conhecida não pelo que veste, não pelo que come, como nós lemos aqui, porque o Teu reino não é comida nem bebida, mas o Teu reino é justiça, o Teu reino é paz e alegria no Espírito Santo. Que a Tua igreja seja reconhecida como uma igreja atuante, uma igreja, Senhor Deus, que realiza, uma igreja que faz, mas não é um faz para ser promovida, não é um faz, Senhor Deus, para ser vista, mas é um faz porque foi amada, é um faz, Senhor Deus, uma realização, porque um dia ela foi amada, um dia, Senhor Deus, a igreja foi alvo de misericórdia, foi alvo de amor, foi alvo, Senhor Deus, de sacrifício do Teu próprio Filho por nós. Senhor Deus, que nós possamos, Pai, trazer, Pai, as obras como fruto da nossa fé. Senhor Deus, vem, Pai Celestial, fortalecer a nossa fé. Pedimos, Pai, que nós possamos, por meio de Ti, por meio do Teu Espírito Santo, por meio do crescimento na Tua palavra,
do andar contigo, Senhor Deus, crescer a nossa fé. E que não seja uma fé inoperante, mas seja uma fé operante. Senhor Deus, que seja visível os frutos da fé, porque a tua palavra também diz que a fé sem obras é morta. Então, Senhor Deus, que as nações vejam as outras nações cujo Deus é o Senhor, as obras das outras nações cujo Deus é o Senhor. Que as nações e os povos vejam a tua justiça sendo realizada naquelas nações que te buscam e te aceitam verdadeiramente como Senhor. E isso, Pai, se projete também nas famílias. Senhor Deus, que a paz reine nas famílias, daquelas famílias que buscam a Ti verdadeiramente, cujo Senhor é o Deus. Senhor Deus, aí, Senhor Deus, nós aplicamos esse mesmo versículo, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, dizendo, bendita é a família cujo Deus é o Senhor. Nessa família, certamente haverá paz, justiça e alegria. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, por quem tu és, como nós cantamos aqui, tu és imensurável. Senhor Deus, nós não temos nem palavras, mas, Senhor Deus, um Deus tão grande, que cuidou de tudo, que criou tudo, ainda está disposto a habitar em cada um de nós. Ainda está disposto a abençoar cada um dos seus pequeninos. Senhor Deus, isso também é uma grandeza que se revela em Ti. Senhor Deus, nós te agradecemos e desde já te pedimos. Vem, Senhor Deus, operar na vida de cada um na Tua igreja, em cada coração, em nome de Jesus. Amém.